Mateus capítulo 24, verso de número 12, é onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Amém? Acharam? Amém. Mateus 24, 12, a palavra diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Palavras de Jesus no seu sermão profético. O nosso tema nessa noite é um batismo de amor. Amém? Um batismo de amor. Você pode repetir após mim? Um batismo de amor. Mais alto agora. Um batismo de amor. Amém? Amém. Um batismo de amor. Irmãos, seguindo a tendência histórica de que em quase todos os momentos de ameaças e desafios mundiais, nós vemos ressurgir, nós vemos renascer a mensagem apocalíptica entre a humanidade. Essa época não é diferente. Então, a partir do fato de nós compreendermos isso, que em todos os momentos de ameaças e desafios na humanidade, a mensagem apocalíptica renasceu, a partir desta compreensão, nós podemos perceber que cada época tem o seu próprio apocalipse. Qual tem sido o apocalipse da época que estamos vivendo? Qual tem sido o apocalipse desta geração? Num primeiro momento, tem sido a pandemia que tem atingido o mundo inteiro. Mas eu não preciso ficar falando muito da pandemia hoje aqui, e nem ao propósito desta palavra, porque disso vocês já ouvem falar bastante durante a semana, na casa de vocês, no trabalho e em qualquer outro ambiente. O que o Espírito Santo quer que a gente perceba hoje, irmãos, é que a mensagem apocalíptica, ela gira em torno de dois aspectos. Quantos aspectos? Diga dois. Diga comigo: denúncia e anúncio. Toda a mensagem apocalíptica se resumirá simplesmente nestes dois aspectos: denúncia e anúncio. E foi justamente esses dois aspectos que o Senhor Jesus falou comigo em sonho nessa noite passada, de sábado para domingo, em resposta à minha oração, perguntando para Jesus o que Ele queria falar com a sua igreja hoje à noite aqui. Porque você não veio para me ouvir, você veio ouvir Jesus falar. Eu sou apenas o canal, eu sou apenas o instrumento. É muito triste quando a gente percebe, às vezes, algumas pessoas que ainda não entenderam isso e acham que a mensagem é do pastor e não de Jesus.
que a palavra é do pastor e não das Escrituras, do Espírito Santo, que a igreja é do pastor e não de Jesus, que o ministério é do pastor e não de Jesus. Mas fato é que eu fiz uma oração e perguntando para Jesus o que ele queria falar com a sua igreja hoje à noite, o Espírito Santo me visitou em sonhos e ele claramente me disse que a multiplicação da iniquidade à nossa volta tem esfriado o nosso amor pelo Senhor Jesus. Vou repetir: a multiplicação da iniquidade à nossa volta tem esfriado o nosso amor pelo Senhor Jesus. Uma grande prova disso, irmãos, é a dificuldade tão grande que alguns têm para testemunhar, para orar, para ler a Bíblia, para ofertar, para dizimar, para congregar. Nós precisamos, irmãos, estar vigilantes com relação a essas coisas. A iniquidade à nossa volta tem esfriado o nosso amor pelo Senhor Jesus. Nós vivemos uma sociedade centrada no homem. Nós vivemos uma sociedade centrada em ideologias relativistas. O que é isso? É aquele discurso que você entende de um jeito, eu entendo do outro. Você interpreta a Bíblia de um jeito, eu interpreto do outro. O que para você pode ser pecado, para mim pode não ser. Mas a palavra de Deus não ensina assim. A igreja de Deus não vive, não anda, e muito menos deveria pensar assim. Então, é um tempo, preste atenção em mim, é um tempo em que o Espírito Santo vem aqui nessa noite alertar esta igreja. Não é a igreja ali da esquina, não. Somos nós. Alertar sobre o quê? Sobre o gradativo esfriamento do nosso amor por Jesus. Sobre o gradativo esfriamento, irmãos, do nosso amor pela igreja de Jesus. Tem gente que diz assim: eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Não, é mentira. Se alguém diz assim, não ama Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Tem gente que diz assim: eu quero Jesus, mas não quero a igreja. É mentira, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão que vê, não vai amar a Deus que não vê. Quem não quer estar com o seu irmão que vê, não quer estar coisa nenhuma com Jesus que não vê. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. Então a mensagem apocalíptica que floresce em tempos de crise como que estamos vivendo, ela tem dois elementos. Quais são eles? Eu falei agora há pouco: denúncia e anúncio. Então esta é a denúncia do Espírito de Jesus
neste tempo para a igreja, especialmente para nós aqui, o nosso amor pelo Senhor tem esfriado. Eu confesso, irmãos, que é preocupante a situação de alguns irmãos. É preocupante a situação espiritual de alguns irmãos dentre nós. Eu não consigo achar normal um crente ficar 1, 2, às vezes até 3 meses sem congregar e sem tomar santa ceia e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Isso é um sintoma que o coração está frio. Esses dias eu estava conversando com uma mocinha lá em casa, e a pastora fez uma pergunta para ela. Às vezes eu até entendo, sabe, irmãos, porque que tem gente que não gosta muito de conversar comigo e com a pastora. É que às vezes a gente faz umas perguntas difíceis. E lá pelas tantas da conversa, a pastora perguntou para ela assim: irmã Sueli, você é dizimista? E a resposta foi meio embaraçosa. E mal ela estava acabando de responder, eu olhei e disse assim: está em dívida com Jeová. Não é comigo, com o Senhor. Mas o que isso mostra? Não é só dízimo. Qualquer coisa referente à espiritualidade. Qualquer coisa referente à vida espiritual. Eu estou falando aqui para os irmãos o exemplo de uma conversa. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser a pergunta assim: você tem orado ultimamente? Ou poderia ser a pergunta assim: você tem congregado ultimamente? Poderia ser em qualquer área da espiritualidade. Mas isso demonstra, irmãos, um sintoma muito preocupante. Que sintoma é esse? Um esfriamento, ou a possibilidade de estar começando um processo de esfriamento espiritual. Então essa é a denúncia que o Espírito Santo, através da mensagem apocalíptica. Por que eu estou falando apocalíptica? Que daqui a pouco nós vamos entrar no livro do Apocalipse aqui, porque hoje eu vou falar da carta de Jesus para a igreja de Éfeso. E a mensagem apocalíptica tem denúncia e anúncio. É isso que o Espírito tem denunciado nesses últimos dias. Jesus está dizendo à sua igreja: olha, vocês têm esfriado no amor com relação a mim. Mas há também um anúncio. Amém? Amém? Diga aí, há um anúncio. E qual é o anúncio que o Espírito Santo nos faz hoje? Quando nós olhamos para a situação à nossa volta, se a gente olhar para a nossa própria condição espiritual, quantas vezes nós estamos, irmãos, tão desanimados? Quantas vezes nós estamos tão insensíveis? Eu mesmo tenho perguntado para o Senhor: Senhor, o que fazer? E a resposta do Senhor, para o nosso desânimo, para a nossa insensibilidade, a resposta do Senhor, para o esfriamento espiritual que a igreja tem experimentado, que eu, que vocês, que nós muitas vezes experimentamos, a resposta, o anúncio do Jesus ressurreto é o seguinte: vocês precisam de um batismo de amor. Amém?
Nós precisamos, irmãos, de um batismo de amor. Aí está a solução. Diga assim comigo: eu preciso de um batismo de amor. Aleluia. Amor por Jesus, amor pelas Escrituras, amor pela igreja, amor pelos irmãos, amor pelos líderes, amor pela sua família. Nós precisamos, irmãos, de um batismo de amor. Amor pela liberdade para congregar que nos foi restaurada em nossa cidade há poucos dias. Então o Senhor Jesus me falou essas duas coisas: que em tempos de crise a mensagem apocalíptica, vocês podem perceber isso, né? Vocês nunca viram falar tanto do Apocalipse como nos últimos dias, não é verdade? Por quê? Porque estamos vivendo tempos de crise, tempos desafiadores da humanidade, e é natural que nesses períodos a mensagem apocalíptica seja renovada, venha novamente à tona. E essa mensagem tem denúncia e anúncio. Qual é a denúncia da mensagem apocalíptica para nós aqui nesta noite? A denúncia é: vocês têm esfriado no amor. Qual é o anúncio? Qual é a resposta? Qual é a solução? Porque Jesus nunca aponta problema sem mostrar a solução. Quem faz isso é o diabo. A solução é: vocês precisam de um batismo de amor. A solução, o anúncio é: vocês precisam de um batismo de amor. Quem me falou isso? O Espírito Santo, nesta última noite. E aí, quando o Senhor Jesus me falou essas duas coisas, eu me lembrei da carta que Jesus escreveu à igreja em Éfeso. E aí agora você vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então eu me lembrei desse texto que nós lemos, a carta de Jesus à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, do 1 ao 7. E eu quero destacar especialmente o verso 4 aqui. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, a cidade de Éfeso era a mais importante da província romana, lá da Ásia Menor, tanto a nível religioso, como a nível econômico, cultural, político, e etc, etc.
Essa igreja na cidade de Éfeso, ela nasceu em uma escola, era um ministério de ensino, assim como nós, a escola de Tirano. Se você olhar Atos 19, que nós lemos antes de nós adorarmos com as ofertas, lemos o capítulo inteiro, né? Se você olhar o verso 9 e o verso 10, está ali onde nasce a igreja de Jesus em Éfeso. Atos 19, 9 e 10 diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, na escola de Tirano, nasceu a igreja em Éfeso. E essa igreja em Éfeso é interessante, irmãos, porque ela é muito parecida com a nossa. É uma igreja que é um ministério de ensino, é uma igreja que nasce a partir de uma escola, exatamente como a nossa igreja nasceu há mais de 20 anos atrás, porque eu não vim para Paranaguá para pastorear uma igreja. Quando eu fui trazido para Paranaguá, pela denominação que eu pertencia, a proposta inicial era: você venha para montar uma escola teológica. Então, a igreja é resultado, é desdobramento, foi consequência da escola, assim como Éfeso. E essa igreja em Éfeso, muito parecido conosco no início, quando ela nasceu, ela tinha várias manifestações sobrenaturais. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando eu vejo hoje irmãos no culto que não falam mais em línguas espirituais e que eu sei que são batizados no Espírito Santo. O que aconteceu? Esfriou espiritualmente. Irmãos, que se você mandar ele fazer uma oração, ele se engasga e não consegue orar 5 minutos. O que aconteceu? Esfriou espiritualmente. Irmãos, que a irmã está ministrando adoração aqui, né, irmã? E ele não consegue louvar. O que aconteceu? Isso é um sintoma de esfriamento espiritual. Irmãos, que a mensagem está sendo ministrada, mas ele não consegue prestar atenção na ministração. O que aconteceu? Esfriamento espiritual. Então, a igreja em Éfeso, ela nasceu com manifestações sobrenaturais, de dons, de milagres, de libertações. Olha ali, Atos 19, verso 11 e 12. Olha o que diz a sua Bíblia, Atos 19, 11 e 12. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse é o início da igreja em Éfeso. Olha que coisa, irmãos, a Bíblia diz: as enfermidades fugiam. A ordem natural é a enfermidade fugir do crente, não é o crente fugir da enfermidade e ficar enfiado em casa com medo de vir para o culto, porque vai se contaminar, morrer, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Ah, pastor, mas a doença está aí. Claro que a doença está aí para ser vencida, está aí para ser esmagada em nome de Jesus, está aí para nos dar uma oportunidade de mostrar, mesmo com todos os cuidados que nós podemos e devemos tomar, que se o Senhor não guardar a nossa vida, ninguém o fará. Então, existe um equilíbrio na fé.
A mesma Bíblia que nos ensina a não sermos inconsequentes. Quando o diabo falou para Jesus lá no ponto mais alto do templo, te joga daí para baixo, porque está escrito, o diabo distorcendo a Bíblia, né? Que Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito e tal, e eles vão te segurar e você não vai bater nas pedras. Jesus olhou para a cara do diabo e disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Só que ao mesmo tempo, a mesma Bíblia também diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. A mesma Bíblia também diz: nenhum mal te alcançará, praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. E a mesma Bíblia também diz: para ser simples como a pomba, mas esperto, astuto como a serpente. O que significa isso? Discernir o tempo, o modo e o propósito das coisas. Mas eu quero chamar sua atenção e eu sugiro que você sublinhe isso na sua Bíblia. Esse verso aqui de Atos 19, 11 e 12: as enfermidades fugiam das suas vítimas. Amém? Aleluia. Olha lá, ó. Os demônios ali, ó. Os espíritos malignos se retiravam, irmã Sueli. Não é o crente que fugia dos diabos, é os diabos que fugiam dos crentes. Irmãos, o nosso amor por Jesus precisa ser fervoroso. Se o amor da igreja por Jesus for fervoroso, não precisa nem trabalho de libertação. Se o amor da igreja por Jesus for fervoroso, não precisa nem oração de guerra. Se o amor da igreja por Jesus for fervoroso, não precisa nem guerra espiritual. O diabo nem chega perto de uma cidade onde o amor da igreja por Jesus é fervoroso. O diabo nem chega perto de uma igreja local cujo amor por Jesus é fervoroso. O diabo nem quer chegar perto de um crente cujo amor por Jesus é fervoroso. Porque aqui é simplesmente igreja sendo igreja. Era normal para eles a enfermidade fugir e os demônios se retirarem. E o que eles faziam? Simplesmente amavam fervorosamente Jesus. Pronto. Olha o verso 17 aqui, Atos 19, 17, 18 e 19. É simples o negócio, irmão. Olha ali, ó. Verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Glória a Deus. Olha a igreja na cidade de Éfeso, ó. Era motivo de engrandecimento do nome de Jesus. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, aí ó, até os feiticeiros se convertendo, irmãos, reunindo os seus livros. Que livros é esse? Livros de magia negra. Os queimaram diante de todos. Que isso aqui que é converter de verdade, né? Converter de verdade é quando o cara pega e queima a velha vida, viu? O crente que realmente se converteu de verdade, ele queima a velha vida, entendeu? Ele era alcoólatra, ele converteu de verdade. Pode oferecer um garrafão de pinga na frente dele, que ele tem até nojo do cheiro. Ele era viciado em tabaco, pode fumar charuto, cachimbo, tudo que é coisa na frente dele, ele sente nojo até do cheiro. Ele era viciado em festa como eu, pode acontecer a festa que acontecer do lado da minha casa.
que aquilo não me atrai em nada. É a experiência dos irmãos aqui. E eu não estou falando de gente, eu estou falando de gente que era feiticeiro, queimou os livros de feitiçaria e passou a congregar na igreja com o corpo de Cristo, irmãos. E não era baratinho não, calculando os seus preços, achou que montavam a 50.000 denários. Isso aqui era dinheiro pra caramba, eram livros caríssimos. Agora, a igreja de Éfeso, muito parecida com a nossa igreja local aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela experimentou manifestações sobrenaturais, dons, milagres, libertações, ela também experimentou provações. E aí vocês estão me olhando com essa cara, porque vocês sabem do que Jesus está falando hoje aqui nesta mensagem. Nós não experimentamos já várias provações, sim ou não? A igreja em Éfeso experimentou perseguição ao evangelho. Já não nos perseguiram, aliás, perseguem até hoje aqui nessa cidade, sim ou não? Ou você acha que todo mundo gosta de nós, de você? Se você olhar, eu não vou ler aqui porque o texto é extenso, mas nós lemos antes das ofertas, o capítulo 19, se você olhar ali do verso 23 até o verso 41, a igreja em Éfeso experimentou uma provação e uma perseguição que a cidade inteira se voltou contra eles. Éfeso era uma cidade dominada pela cultura pagã. E Paulo e os irmãos, discípulos de Jesus naquela cidade, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a levantar a cultura cristã, a cultura do reino, porque essa é a proposta do ministério de ensino, trazer uma nova cultura. Por que a gente é tão perseguido aqui? Por que a gente é tão provado aqui? Porque o nosso negócio aqui não é mexer com superficialidades, mas é mexer com profundidades. E é por isso que você tem que vigiar o seu coração, para ele não esfriar espiritualmente. Irmãos, Jesus está muito preocupado com esta igreja, porque o coração de muitos irmãos aqui está frio espiritualmente, e esse negócio tem que mudar. Nós não podemos nos dar o luxo de estar com o coração frio. Nós não podemos nos dar o luxo aqui de tentarmos viver um cristianismo descomprometido. Não, por quê? Porque o nosso chamado é trazer uma nova cultura. E se você parar para pensar, todas as guerras, tanto físicas quanto espirituais, na história de toda a humanidade, sempre foram, no fundo, guerras culturais. Quando as pessoas chegam para ti e dizem assim: é muito difícil andar lá naquela tua igreja. Já disseram isso para você? É muito pesada, é muito verdadeira a mensagem do teu pastor. Já disseram isso para você? Mas por que isso? O que as pessoas, quando fazem esse tipo de comentário, estão querendo dizer no fundo? Elas estão querendo dizer o seguinte: vocês propõem uma mudança de cultura.
E isso é uma proposta radical demais para mim. Vocês estão propondo uma mudança de cultura, e isso é radical demais para mim. O que João Batista fazia quando estava pregando? Propondo uma mudança de cultura. O que Jesus fazia quando estava pregando? Propondo uma mudança de cultura. E o que as pessoas pensavam e diziam a respeito de João Batista, a respeito de Jesus? Nem todos, mas boa parte. Não, isso é radical demais. Com relação a Jesus, chegaram a dizer na cara dele, está no Evangelho, né? Duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? E com relação a João Batista, era a mesma coisa. Mas não é que o discurso é duro, é que a proposta do discurso é profunda. É uma mudança de cultura. E é isso que nós precisamos trazer, irmãos, para esta cidade. Não só pelo nosso discurso, mas pelo nosso estilo de vida. Por isso que nós não podemos estar frios espiritualmente. Em Atos, no capítulo 20, lá no fim do capítulo, o apóstolo Paulo está na cidade de Mileto, e aí ele começa a falar com os presbíteros da igreja. Os presbíteros de Éfeso foram se encontrar com ele lá em Mileto, e Paulo começa a falar a respeito dos acontecimentos futuros, e o Paulo vai alertar ali os líderes da igreja de Éfeso sobre duas grandes erosões que poderiam acontecer. Quantas erosões? Duas. Diga comigo, duas erosões que poderiam acontecer. A erosão pessoal e a erosão congregacional. Vá para Atos capítulo 20, e eu quero que você olhe o verso 28 até o verso 31. Atos, olha o capítulo 20, o verso 28 ao verso 31. A Bíblia diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, Paulo falando para os líderes de Éfeso, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso já aconteceu aqui? Já. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, quando as pessoas na igreja local, em especial pessoas de influência, começam a experimentar uma erosão pessoal na sua espiritualidade, no seu relacionamento com o Senhor, e não percebem isso, isso vai acabar evoluindo para uma erosão congregacional. E só tem um jeito de deter, de impedir, só tem um jeito de barrar a erosão pessoal. É um batismo de amor. Você já viu um terreno em erosão? Como é que acontece uma erosão? É de uma hora para outra ou é devagar? É devagar, né? Como é que acontece uma erosão? É sempre visível ou muitas vezes não é visível?
Nós tivemos, acho que o mês passado, né? Uma igreja aqui perto, vocês lembram? Que desabou. Por que ela desabou? Porque uma obra irregular estava sendo feita do lado do prédio, né? E essa obra foi amolecendo o terreno, cavando por baixo do prédio onde estava aquela igreja. O que essa obra provocou? Uma erosão. Diga, erosão. Uma erosão. E eu pergunto para vocês, quem poderia adivinhar, quem poderia pensar, quem poderia imaginar que aquela igreja iria de uma hora para outra, num abrir e piscar de olhos, desabar? Resposta: ninguém. Mas a erosão trabalhou escondida. A erosão aconteceu imperceptível. A erosão espiritual é a mesma coisa. Então o crente não percebe, mas gradativamente, imperceptivelmente, o terreno, o crente vai ficando mole aqui, vai ficando mole ali, vai desabando lá, vai trincando acolá, e um belo dia, sem que ninguém perceba, nem mesmo ele ou ela, a casa espiritual cai. E é disso que Jesus quer nos livrar com a palavra da noite de hoje. E só tem um jeito de deter a erosão, é um batismo de amor. Por quê? Porque o batismo de amor te devolve ao fervor espiritual. Glória a Deus. E aí você volta aos alicerces, às bases, aos fundamentos da casa construída sobre a rocha, como diz lá a ilustração que Jesus usa. Agora, se nós não determos a erosão pessoal, daqui a pouco 1, 2, 3, 5, 10 da igreja estão em erosão pessoal. Qual é a tendência disso? É a erosão congregacional. Daqui a pouco a igreja acaba, daqui a pouco a casa cai. Então, irmãos, precisamos deter a erosão pessoal, precisamos vencer a frieza espiritual, precisamos da rocha. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia! Precisamos de um batismo de amor. Amém? Eu não sirvo Jesus porque eu quero ser abençoado. Claro que todo mundo quer ser abençoado, só quem é louco vai dizer que não quer ser abençoado. Mas eu não sirvo Jesus porque eu quero ser abençoado, eu sirvo Jesus porque eu amo Ele. Glória a Deus, é verdade. Eu não venho no culto porque eu quero ser abençoado, eu venho no culto porque eu amo Jesus. Eu não suporto os irmãos porque eu quero ser abençoado, eu suporto os irmãos, e os irmãos me suportam também, porque amo Jesus. Amém? Olha aqui, irmão que não suporta o seu irmão na igreja, está com um problema de conversão. Eu falava no discipulado com as mulheres quinta-feira. Aí, e nós nem se combinamos, porque eu nem sei o que a pastora fala para vocês aqui. Entendeu? Irmão que vive botando defeito, arrumando encrenca, arrumando confusão, metido em fofoca com o outro irmão de igreja, está com problema de conversão, tem que resolver esse negócio aí, tem que converter. Diz que ama a Deus, que não vê. E não ama o irmão. Não ama o irmão que vê. Ah, pastor, mas nem sempre é fácil amar os irmãos, eu sei disso. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que tem momento que a gente precisa suportar. Precisa suportar.
Entendeu, irmãos? E isso faz parte do batismo de amor. Amém? Olha aqui, eu já vou encerrar. O que acontece? Eu quero que você veja o contexto histórico dessa palavra, está entendendo? A igreja em Éfeso, o contexto histórico dela é o capítulo 19 e 20 do livro de Atos. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7, o contexto histórico está em Atos, capítulos 19 e 20. E o que nós vimos no capítulo 20? Paulo alertando os líderes da igreja, dizendo: olha, não deixa a erosão pessoal alcançar vocês. Em outras palavras, é isso. Uns 30, 40 anos depois, nós vemos Jesus escrevendo uma carta para a igreja em Éfeso. E a carta de Jesus para a igreja em Éfeso, em outras palavras, irmãos, é o seguinte: é dizendo para eles: olha, vocês estão em erosão congregacional. Erosão congregacional. Toda a erosão congregacional começa com a erosão pessoal. Amém?